Boa tarde. Então, queridos irmãos, queridos telespectadores, você que está aí nos acompanhando de casa, você que está aqui conosco, queremos, neste dia, nesta tarde, falarmos um pouco sobre nós podemos ser vencedores diante daquele mal que nos oprime, diante daquilo que nos deforma. Nós sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. Por sermos imagem e semelhança de Deus, o inimigo de Deus também é nosso inimigo, é claro. E nós devemos viver de forma muito atenta o estar nas mãos de Deus. Devemos estar sempre atentos a tudo aquilo que quer nos roubar da presença de Deus. Porque, irmãos, é fato. Muitas são as tentações no mundo de hoje. Muitos são os pecados que nos deformam. E nós somos tantas vezes tentados a vivermos acomodados nas nossas fraquezas, limitações. E hoje, como o Fernando já falou tão bem de manhã, nós estamos explorando de forma muito concreta o caminho do Ordo Amores, o livro chamado És Precioso, da comunidade Shalom, onde nossa cofundadora Emi Nogueira é a escritora dele. E onde hoje, nós à tarde, veremos um pouco mais sobre a importância do viver sob o senhorio de Cristo, de vivermos abertos à ação da graça de Deus. E aí gostaria de começar justamente citando 2 Coríntios 3,17. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 3,17 e acompanhar conosco este pequeno versículo que nos diz: onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. O que é um homem ou uma mulher livre, senão um homem ou uma mulher que se sabe sob o senhorio de Cristo? O que é um homem ou mulher livre, senão aqueles que sabem se colocar dentro da vontade do Pai, das misericórdias? Por isso, queremos realmente, nesta tarde, suplicarmos ao bom Deus, durante a Santa Missa, que ainda teremos, esta graça para nós, a liberdade dos filhos de Deus. E é interessante percebermos que esta leitura também é de São Paulo, né? Essa carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo, ele é um ícone da liberdade. No fundo, os santos, eles souberam bem viver a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade interior, na qual todos nós somos chamados a viver. Por quê? Somos imagem e semelhança de Deus. E é verdade, o pecado tantas vezes nos deforma, nos desfigura, mas nós temos a graça para realmente contarmos e assim sermos recompostos, sermos novamente assemelhados ao Cristo. Ele que venceu, Ele que é o nosso tudo, Ele que está ao nosso lado, Ele que é o nosso amigo, Ele que é o seu abrigo, seu porto seguro. É com Ele que nós podemos contar e devemos viver unidos. E é muito importante percebermos que a primeira coisa que devemos fazer é assumirmos a nossa dignidade de filhos de Deus. A filiação divina, ela é muito necessária para que nós sejamos homens e mulheres salvos, para que nós possamos assumir, na verdade, a salvação nas nossas vidas. Sermos filhos de Deus não é simplesmente vivermos como todos os outros demais pessoas do mundo, como os pagãos vivem, mas, na verdade, assumirmos a filiação divina é vivermos sob o senhorio de Cristo, é sabermos que podemos sempre contar com a sua paternidade, que podemos sempre contar com o amor do Senhor em nossas vidas, como tão bem foi explanado de manhã. E é importante, irmãos, sabermos amados por Deus em todos os momentos, sabermos acompanhados por Deus em todos os momentos, porque sabendo-nos acompanhados por Deus, nós vamos saber viver sob o seu senhorio. Nós vamos saber viver esta liberdade dos filhos de Deus. Nós vamos saber nos desvencilharmos dos pecados, das fraquezas que tantas vezes enfraquecem em nós as virtudes.
Sim, porque são os pecados, vícios, que tantas vezes nos faz, homens e mulheres, que vivem a dessemelhança com o próprio Deus. É o pecado, irmãos, que nos rouba da presença do nosso Pai. É o pecado, irmãos, que tantas vezes nos tira, nos rouba a dignidade. Se formos olhar hoje para que o mundo vive, nós vamos perceber de forma muito concreta como tantos homens e mulheres, eles vivem desumanizados. Na verdade, o pecado nos desumaniza, nos faz viver de forma animalesca, nos faz fugir da dignidade dos filhos de Deus. E é importante sabermos que a nossa dignidade não está na cor, na posição social, na inteligência, na cultura, mas está na dignidade de sermos filhos eleitos de Deus. O simples fato de sabermos filhos de Deus, isso, irmãos, deve fazer toda a diferença na nossa vida. Isso, irmãos, deve nos levar sempre a vivermos a alegria. Acredito até que seja por isso que o Papa Francisco tanto insiste em nos falar do dom da alegria, da importância da alegria na vida cristã, porque, na verdade, a nossa alegria está em assumirmos a filiação divina. Porque quando nós assumirmos esta filiação, nós assumimos a graça, o poder que esta graça tem sobre nós, sobre tudo o que nós vamos vivendo no nosso dia a dia. E aí, para você que está em casa, de forma muito particular, não tenha medo de assumir a filiação divina. Não tenha medo de se dizer filho amado de Deus. Sim, porque esta é a grande verdade da tua vida. Esta é a grande verdade, irmãos, que deve pautar, embasar a nossa história. Tantas histórias sofridas, mas por detrás dela nós temos a base do amor de Deus. E assim, vivendo sustentado, amparados por esta base, que é o amor de Deus, nós vamos conseguir viver a verdadeira liberdade. Nós vamos conseguir, muitas vezes, nos desvencilhar daquelas fraquezas e vícios que tantas vezes nos querem roubar a alegria, a esperança, a caridade, a fé, as virtudes. Na verdade, irmãos, nós podemos e devemos falar como São Paulo: onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado, ele não tem a última palavra nas nossas vidas. As nossas fraquezas, como disse a nossa irmã Sueli Façanha, é verdade, nos causa dor, mas também deve nos causar um profundo desejo de nos aproximarmos do nosso Deus, do nosso Pai, e de voltarmos à semelhança com Ele. Na verdade, irmãos, nós precisamos sermos vencedores, assumirmos a vitória de Deus nas nossas vidas, porque assumindo a vitória de Deus nas nossas vidas, nós vamos saber passar pelas tempestades que virão. Os discípulos mesmo fizeram essa experiência profunda quando estavam na tempestade em alto mar. Ainda estavam ali um pouco que aprisionados pelo medo. E aí, ali o Senhor lhes adverte, lhes exorta e os diz, homens de pouca fé. E a partir dali os discípulos como que acordam e vivem um novo nas suas vidas, um novo ímpeto. Porque, na verdade, é isso que nós precisamos assumir na nossa história. Um novo ímpeto, um novo de Deus nas nossas vidas. Um novo tempo, onde nós podemos, sim, com firmeza, com disposição, dizermos: o Senhor é vencedor. O Senhor é vencedor. Costumo dizer que São Paulo, ele é o ícone da liberdade interior, porque verdadeiramente ele vai se expressando desta forma. É um homem que não teme as adversidades, é um homem que enfrenta com coragem, que anima aos outros. Por isso, tantas cartas ele tem no Novo Testamento, porque ele é o apóstolo da esperança, da liberdade, da fé. Ele é o apóstolo que nos mostra como devemos viver. E
ele também nos fala em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, esta é uma grande verdade que precisamos assumir diariamente na nossa vida e na nossa história. Porque somente, irmãos, assumindo esta verdade, que é palavra de Deus, que é palavra inspirada, que nós conseguiremos viver o nosso dia a dia, sem nos deixarmos abater, sucumbir pelas adversidades. Irmãos, um homem ou mulher livre, um homem ou mulher decididos por Deus, é um homem ou mulher que sabem que seus pecados não têm a última palavra na sua história e na sua vida. É um homem ou mulher que se sabem pecador, mas que se sabem também resgatados pelo sangue poderoso do Senhor. É um homem ou mulher que não desacredita também do outro. Às vezes, nas nossas relações com os nossos irmãos, amigos, parentes, nós vamos como que desistindo. Você que está em casa neste momento, a nos ouvir, deseje recomeçar os seus relacionamentos. Decida dar uma nova oportunidade para aqueles que talvez te feriram, te decepcionaram. Acredite que, pela graça de Deus, pode sim se recomeçar uma nova amizade. Pode sim se recomeçar em Deus um novo tempo. Irmãos, nós não devemos temer a fraqueza do outro, porque nós também somos fracos. E maior do que a fraqueza do outro é a graça de Deus sobre ele, como também sobre nós. Nós precisamos, irmãos, aprender a viver, a confiar na graça de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a viver sustentados por este amor, que não sustenta somente a você, mas que sustenta o outro mais fraco que está ao teu lado, mas que sustenta aquele que te decepcionou, que sustenta aquele que tantas vezes te feriu. São esses irmãos que necessitam de uma segunda chance. São esses irmãos que precisam ver na tua vida um novo homem ou uma nova mulher, dispostos a recomeçar. São esses irmãos que precisam ver na tua história que realmente Deus faz maravilhas, que o poder de Deus é maior do que tudo, é maior do que a nossa fraqueza, é maior do que tudo aquilo que trazemos como tendências, vícios. E assim nós poderemos assumir uma nova identidade, que na verdade é a nossa identidade original, de filhos eleitos, amados de Deus. Irmãos, nós somos sacrário vivo de Deus. Você é templo do Espírito. Templo do Espírito. Nós não podemos deixar que o pecado, que a fraqueza tenha a última palavra, porque eles não têm. Talvez o inimigo de Deus até queira nos convencer disso, é verdade. Até queira nos fazer desistir da nossa caminhada. Mas essa não é a verdade de Deus sobre você. Essa não é a verdade de Deus sobre nós. Deus nos ama e nos amará sempre. E estará conosco sempre. E estará sempre disposto a nos sustentar, a nos erguer de nossas quedas. Irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Essa deve ser talvez uma jaculatória pronunciada por nós, de modo muito particular, quando tantas vezes nos sentirmos tentados a desistir, nos sentirmos tentados a não mais estarmos na caminhada rumo à eternidade. Irmãos, esta deve ser uma jaculatória que deve permear, de modo particular, nos momentos mais difíceis, porque essa é a grande verdade da vida cristã. Tudo posso naquele que me fortalece. É o teu Deus que te diz. É o teu Deus que te sustenta. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, nos deixar convencer pelo mal ou pelas mentiras do inimigo. É a verdade que nós devemos sempre procurar de Deus. Por isso, tão necessário nos é a reconciliação com a nossa história,
conosco mesmo. Por isso, tão necessário nos é olharmos para trás e percebermos a mão de Deus a nos sustentar. E percebermos quão misericordioso o Senhor foi. Muito necessário nos é, irmãos, sabermos, assumirmos a filiação divina sobre nós, porque é ela que nos sustentará, é ela que nos dará condições para prosseguirmos. Sem assumirmos esta filiação, tudo é peso, tudo é difícil, porque seremos apenas servos, não amigos, não filhos do Senhor, e nós o somos. Precisamos assumir a filiação divina. Precisamos, irmãos, sem nos inquietar com as nossas fraquezas, assumirmos que somos filhos amados, imagem e semelhança do Senhor. Porque Ele nos fez assim. Ele nos fez desta forma, imagem e semelhança sua. Por isso, nós podemos e devemos todos os dias da nossa vida buscarmos sempre forças no Senhor. E como eu disse de manhã, buscarmos de verdade, rezarmos com a palavra de Deus, porque ela nos salva. Porque a palavra de Deus, ela é sustento e socorro para nós. Por isso, nós, com este cântico, nós vamos assim assumir a ação de Deus nas nossas vidas. Com este cântico, nós vamos poder cantar a palavra de Deus e assumir que tudo nós podemos no Senhor, porque é Ele quem tudo faz. É Ele quem tudo realiza em nós. É verdade, força não temos porque somos fracos, mas o Senhor está conosco e nos dá a sua graça. E nos dá a sua graça. Podemos todos os dias contar com a palavra de Deus e rezarmos com ela. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Você pode cantar conosco. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. E antes de nós cantarmos, para rezarmos juntos mais uma vez, irmos nos preparando para vivenciar esse momento especial que logo mais viveremos com Jesus Eucarístico, eu preciso dizer algo, né? A Mazé, que estava aqui nos ajudando na pregação,
Ela está aqui justamente porque tem experimentado todo o poço de Deus. Quem a conhece sabe que há poucos dias ela perdeu seu pai. E passar por isso, eu perdi minha mãe. Quem já perdeu alguém muito querido sabe como é difícil. Eu quero bem dizer a Deus pelo seu sim. O maior testemunho que eu tive do dia de hoje foi você ter pregado, organizado, se empenhado para estar aqui com o coração partido, mas com fé. Viu? Que Deus te abençoe. Eu não podia deixar ela concluir esse momento que ela pregou para nós em 2 momentos. Ela coordenou este louvemos, ele nos ajudou a coordenar com a comunidade Shalom, sem dizer desse testemunho, né? Eu falei para ela, você não precisa dizer nada, mas eu preciso dizer, bendito seja Deus pelo seu sim, que é nessa hora que o nosso sim se fortalece, na hora da cruz. Deus te abençoe muito, obrigado pelo seu testemunho, viu, querido? Deus te proteja.